Olá, alunos! Estamos dando início à nossa primeira unidade de estudos da disciplina de História da Sociologia, onde vamos abarcar alguns pressupostos teóricos que resultaram na origem da sociologia enquanto um campo do conhecimento científico. Vamos identificar alguns autores que foram fundamentais para o desenvolvimento do início da sociologia, trazendo alguns aspectos históricos também, de maneira muito resumida, que definiram aí o estudo da sociologia, identificar a sociedade enquanto um objeto de estudo do campo do conhecimento científico. Temos como contextualização histórica que a sociologia surge contemporaneamente à constituição da sociedade moderna. Quais são os aspectos dessa sociedade moderna? Temos alguns marcos históricos que definiram essa sociedade moderna. Lembrando que estamos falando da sociedade moderna ocidental, que surgiu ali na Europa, com alguns marcos como a expansão marítima, a reforma protestante e diversas outras transformações que ocorreram no século XVIII, principalmente, que foram fundamentais para o desenvolvimento de uma ciência da sociedade. A consolidação da sociedade capitalista, ela também foi de fundamental importância para o surgimento da sociologia. Sociedade capitalista, quando falamos e pensamos em modos práticos, geralmente remetemos ao capitalismo selvagem. Na verdade, o estudo da sociologia, ela vê essa consolidação da sociedade capitalista como uma diferenciação nos métodos, nos meios de produção dos produtos necessários à nossa sobrevivência. E como que se deu essa consolidação da sociedade capitalista? Primeiro, que foi justamente com essa concepção da ordem burguesa, de uma nova ordem, uma nova organização social que tinha como classe mais predominante e mais poderosa a classe burguesa, a classe que dominava os meios econômicos aí, e as indústrias. E essa nova ordem, ela promoveu uma mudança progressiva na dinâmica das cidades, também provocado pelo êxodo rural na Europa Ocidental. Com todas essas mudanças surge uma preocupação por parte de alguns pensadores em entender essa nova lógica social e política que estava se instaurando na sociedade europeia naquela época. Verificamos, dentre os pensadores, a gente vai destacar Saint-Simon, Auguste Comte e Karl Marx, juntamente com Friedrich Engels, para identificá-los aí como alguns dos precursores da sociologia. Falando rapidamente da obra de Saint-Simon, ele teve uma formação iluminista, onde propôs uma ciência para a sociedade. Foi um dos primeiros a propor a sociedade enquanto um campo do conhecimento científico. Ele influenciou tanto a corrente de Auguste Comte, que vamos ver daqui a pouco, quanto a corrente marxista, a corrente sociológica marxista. Algumas características do seu pensamento que ocorreu que contribuiu para essa grande influência, é a sua concepção da história. Ele dizia que a história ela evolui numa lógica de afirmações e negações. Ou seja, o apogeu de um sistema coincide justamente com o início da sua decadência. Isso está muito presente dentro da obra de Karl Marx, por exemplo. Outra característica fundamental no pensamento de Saint-Simon é que em toda a história sempre houve os dominantes e os dominados. E a seu tempo, a sociedade era dividida entre os ociosos, que eram compostos pelo clero, pela nobreza, e os produtores, que eram os industriais, os artesãos, os cientistas, os trabalhadores, que realmente promoviam o desenvolvimento da sociedade. Ele dizia que a ciência ela deve substituir a religião e os senhores feudais deveriam ser substituídos pelos industriais, compondo assim os cientistas e os industriais a nova classe dirigente da sociedade, contribuindo assim para a evolução da sociedade europeia à sua época.
Ele sugeriu que no futuro a ciência identificaria uma lei única que regimentasse todos os fenômenos sociais. Esse foi o seu grande legado para a sociologia. Focalizando agora no pensamento de Auguste Comte, ele foi justamente influenciado por Saint-Simon por pensar a sociedade enquanto um conjunto de leis que regem o seu desenvolvimento, a sua evolução. Assim como, se nós pegarmos uma caneta e jogarmos para cima e ela retornar à nossa mão, ela retorna justamente porque existe uma lei da física que diz que é a primeira lei de Newton, que diz que é a lei da gravidade. Tudo que sobe, desce. Assim, Comte dizia que assim como essa lei gravitacional que rege o comportamento das matérias, existem leis próprias que regem o comportamento dos indivíduos na sociedade. Comte ele fez uma aproximação das ciências naturais com as ciências sociais. Ele desenvolveu também a teoria dos 3 estágios do desenvolvimento do espírito, que foi o estágio teológico, estágio metafísico, por fim o estágio positivo, dizendo que o estágio positivo é justamente o estágio onde o homem se apropriava dos fenômenos que o cercam através de métodos específicos, evidenciando as leis que regem esses campos científicos. E ele dizia que a matemática, a física, a astronomia, a química e inclusive a biologia já haviam alcançado esse estágio do desenvolvimento do espírito, do conhecimento do homem. O homem se apropriava dos assuntos relacionados a esses campos do conhecimento já de uma forma positivista, principalmente os cientistas. Faltava o quê? Faltava a sociedade. Ele dizia que a sociedade também era passível de métodos próprios que evidenciassem as suas leis gerais, que regessem o comportamento dos indivíduos. Portanto, podemos falar que o Comte, ele trouxe para a sociologia uma grande contribuição que é verificar que a sociedade também deveria fazer parte do campo do conhecimento científico. Comte, já pensando em identificar algumas leis que regessem o comportamento dos indivíduos à sua época, ele identificou que a sociedade teria 2 aspectos gerais. Primeiro, os aspectos estáticos. Esses aspectos estáticos seriam aquelas coisas que não mudam dentro de uma sociedade, ou mudam com muita dificuldade, dentro de um longo período de tempo. Os elementos culturais, por exemplo. Só que também existiam dentro da sociedade, ou seja, dentro do comportamento dos indivíduos, aspectos dinâmicos, que mudam com muita facilidade. Se a gente pegar o exemplo da caneta novamente, sempre que a gente jogar ela para cima, ela vai retornar. É fácil você identificar qual vai ser o comportamento de uma matéria. Agora, o comportamento dos indivíduos já não era tão fácil, segundo Comte, de identificar. Ele diria que na sociedade ela também é composta por aspectos dinâmicos. E ele falava que simplesmente o bom gerenciamento desses aspectos estáticos geraria a ordem e o bom gerenciamento desses aspectos dinâmicos gerariam o progresso. Uma grande frase de Comte é ver para prever a fim de prover, ou seja, o sociólogo deveria olhar para a sociedade para prever os comportamentos, os caminhos que ela poderia seguir e prover alguma situação que fosse condizente com aquela realidade. A esses aspectos dinâmicos, ele atribuiu o progresso das sociedades. Portanto, se recorrermos à bandeira nacional brasileira, nós verificamos essas 2 palavras principais que condizem aí com a teoria de Comte, que é ordem e progresso. A ordem e o progresso geraria a evolução de uma sociedade. Agora vamos falar sobre a primeira grande escola sociológica clássica, que é a escola sociológica marxista. Marx, como sabemos, foi um autor, um pensador que é base em várias áreas do conhecimento, geografia, história. Nós vamos utilizar o que há de mais interessante que ele desenvolveu para o desenvolvimento da sociologia.
Portanto, espero contribuir aqui com algumas ilustrações quando formos dar aulas de sociologia para alunos do ensino médio. Os 3 pontos principais que a gente fala que é um tripé que embasam a teoria sociológica de Marx, consiste, primeiro, na sua perspectiva dialética da história. Isso ele foi influenciado nesse aspecto por Hegel, principalmente, e também por Saint-Simon, né, como falamos agora há pouco, apesar de que Hegel pensava numa dialética idealista. Marx traz para a gente uma dialética realista, uma dialética material. Por isso que a metodologia de Marx ela é denominada de materialismo dialético, né? Materialismo histórico dialético, mais precisamente. O que seria a dialética? Pensar a dialética. A dialética nada mais é que um movimento da história como se fosse uma espiral, aonde um conceito, um modo de produção começava a se desenvolver, ele ia se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, até chegar no seu apogeu. Hora que ele chegava no seu apogeu, começavam a aparecer as suas contradições, e ele ia se negando, se negando, se negando, se negando, até chegar aqui nesse ponto, aonde ele não se sustentava mais, sendo necessário, através de uma revolução, de um processo revolucionário, a adoção de uma nova ordem, de uma nova forma de produzir. Produzir o quê? Produzir tudo que é necessário à existência humana. E assim ele ia se desenvolvendo até atingir seu apogeu. E a hora que atingia o seu apogeu, começavam a aparecer as suas contradições e elas iriam se desenvolvendo também, né, de uma forma negativa aquele sistema, até chegar a um ponto aqui crucial, onde seria o ponto das grandes revoluções que ocorreram na humanidade, que inauguraria uma nova forma de se desenvolver os modos de produção. Para Marx, essa era a dialética, assim a história corria. E nós estávamos justamente, né, aqui nesse apogeu do capitalismo, ao seu tempo, né? Ele estava no apogeu ali do capitalismo e ele começou a estudar e verificar as grandes contradições existentes dentro do sistema de produção capitalista. E ele propunha que, com essas contradições, elas chegariam a um momento que ficaria insustentável e inauguraria uma nova era, que seria o socialismo. E ele ia se desenvolver até a ponto de também se tornar um apogeu, né, hegemônico, e seria justamente nesse ponto onde surgiriam as contradições desse sistema socialista também, no futuro, né, uma previsão de Marx, até que surgiria um modo de produção comunista, onde não existia mais divisão entre as classes, não existiria mais a divisão entre as classes, e um rol de previsões aí que Marx fazia dentro de um sistema comunista de produção. Portanto, o comunismo, né, como muitos acreditam ainda hoje, não é um sistema onde as crianças são mortas, né, onde se comem criancinhas. Não, nada mais o comunismo nada mais é que, na linha de pensamento marxista, um ponto aonde a humanidade iria chegar. Seria a ausência, não necessitaria mais a presença do Estado, né, para gerenciar os problemas aí da sociedade, pois ela havia se desenvolvido dentro desse processo dialético. O segundo ponto da teoria de Marx seria a sua perspectiva revolucionária, que era o quê? Seriam justamente esses pontos, né, aonde esses pontos, tanto inferiores quanto posteriores dessa nossa ilustração da espiral, né, onde seriam os pontos da revolução,
onde surgiriam uma nova ótica, uma nova ordem para o sistema de produção. O terceiro ponto da teoria de Marx é a teoria do valor-trabalho, onde ele via que a produção capitalista ela gera um sistema de opressão. Opressão de quem? Opressão da classe trabalhadora. A classe burguesa, né, enriquecendo cada vez mais, enquanto que a classe trabalhadora ficava cada vez com menos poder de compra, mais à margem, mais marginalizado diante da sociedade. Basicamente, e muito resumidamente, esses são os 3 pontos principais que sustentam aí a teoria marxista dentro da sociologia. Bom, pessoal, é isso por hoje. Essa videoaula ela foi desenvolvida para tomarmos conhecimento aí dos pressupostos que originaram a sociologia, né? Apesar da gente ainda não estudar sociólogos em si, mas estudamos aí os pressupostos que deram origem para o surgimento da sociologia enquanto um campo do conhecimento científico. Tenham uma boa semana de estudos, prestem atenção aos prazos de entrega das atividades. Quero conhecer vocês através da apresentação no fórum lá de apresentação e até breve.